Pronto, boa noite a todos. Estou aqui na sede do CREMEB. Meu nome é Júlio Braga, sou vice-presidente aqui do Conselho Regional da Bahia e representante da Bahia no Conselho Federal de Medicina. Nós aqui do CREMEB resolvemos fazer essas transmissões ao vivo para tentar acompanhar as novidades que vêm surgindo nesse momento aí de enfrentamento à Covid, várias dúvidas, nosso site, nossas redes sociais muito movimentadas nesses últimos meses, praticamente triplicaram, quadruplicaram os acessos, os e-mails, e por isso resolvemos fazer essas transmissões para estar mais atualizados. Fomos buscando aí ver a quantidade e a frequência dessas transmissões e estamos mantendo pelo menos uma por semana, mas quando necessário fizemos duas. E quem puder assistir, vai nos acompanhando aqui, pode fazer questionamento aí. Quem não puder assistir, depois pode procurar no site do YouTube, no canal do YouTube do CREMEB oficial, que estará lá disponível. Hoje o convite foi para o Dr. Jedson Nascimento, que é também conselheiro aqui do CREMEB e coordenador da SEREM, da estadual, da Comissão Estadual de Residência Médica. Uma pessoa que já tem muito tempo dedicado à área, não é, de ensino, à área da residência médica, e por isso ele vai nos ajudar aqui a discutir dúvidas para o foco, não é, para recém-formados e residentes. Estão entrando, muitos deles, em uma área de luta, de guerra, situações mais críticas, situações mais tensas, e por isso nada melhor que contar aí com a experiência do Dr. Jedson, que já está aí ao vivo. Dr. Jedson, boa noite. Boa noite a todos, como vamos? Tudo bem? Obrigado pelo convite, Dr. Júlio. Obrigado ao CREMEB pela deferência, e vamos tentar fazer o melhor para que possamos transmitir alguma experiência, né? Isso. Vamos aqui discutir. A gente fez um roteirozinho, mas nesse momento a gente está muito mais disponível, nos colocando à disposição para discutir dúvidas que porventura as pessoas tenham. Os recém-formados, os colegas aí podem fazer questões, eu não consigo acompanhar necessariamente todas, mas temos aqui um jornalista aqui do CREMEB que está anotando as perguntas e vamos aí transmitir para o Dr. Jedson e tentar esclarecer a todos. Então, nesse momento aqui, vou primeiramente começar a conversar com o Dr. Jedson. Quer fazer alguma introdução, Jedson? Sim, sim. Eu acho que é importante que as pessoas, assim, localizem a posição de cada instituição, né? Então, no processo de conhecimento do mundo associativo, as sociedades de especialidades, elas representam as entidades que defendem interesses específicos nas suas áreas. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está defendendo e justificando atividades na área cardiológica. O CREMEB é um órgão de fiscalização da atividade médica. Então, o papel do CREMEB é um papel judicante, um papel de estar avaliando a atividade médica. Aí vamos para o sindicato, que tem o papel de defesa profissional, certo? Bem, aonde eu quero chegar? Quero estar junto às comissões que regulam o ensino na medicina. Então, cada uma tem um papel. E a Comissão Nacional de Residência Médica, que foi criada na década de 70, ela tem o papel de regular a residência médica no Brasil. E em cada estado existe uma comissão estadual que é eleita pelos preceptores das residências médicas. Então, eu, por exemplo, estou presidente da Comissão Estadual de Residência Médica porque fui eleito pelos meus pares. Me sucederá alguém que será eleito pelos pares. É um cargo de fim voluntário, não existe nenhum tipo de benefício, existe interesse de benefício social.
Então, nós temos o interesse de que a residência médica continue sendo o padrão ouro de formação médica, como é em todo o mundo. No Brasil, nós temos avançado muito, mas estamos em um momento de exceção. A situação da calamidade tem trazido situações inusitadas, imponderáveis, difíceis. Mas, assim, a única forma de se vencer uma batalha é enfrentando a batalha, é encarando a batalha, não fugindo da batalha. Então, cada um tem o seu papel, né? E eu vejo nesse momento uma grande fragilidade na entrada do médico recém-formado, do indivíduo que adentrou agora em uma residência, no indivíduo que está começando uma vida profissional. E é necessária a qualificação desse indivíduo, né? E nós estamos num esforço muito grande. A Comissão Estadual de Residência Médica tem buscado os recursos junto ao Ministério da Educação, doutor Júlio, para você ter ideia, de modo que hoje posso dizer aqui a vocês que qualquer residente do estado da Bahia que queira se qualificar junto ao INES, que é o Instituto de Ensino que nós temos lá na área da Pupileira, que é coordenado pela Associação Baiana de Medicina, qualquer residente que queira fazer um curso de biossegurança voltado para a Covid, ele tem total gratuidade. Bem como todos os preceptores. Então, imaginem que esse esforço ele vem exatamente no sentido de que todos façam a sua qualificação, sua capacitação e enfrentem as situações do Covid com o melhor que possam dar. Muito bem. O CREMEB e outras entidades, junto com o governo do Estado, aí, com a SEREM, fazem aí o acolhimento dos residentes, fazem uma introdução, treinamento introdutório, e é uma boa forma de iniciar a atividade médica, né, com toda a segurança, com todo o número de informações que nós recebemos. É bom começar a trabalhar com supervisão. E essa supervisão na residência é a forma mais adequada que se desenvolveu durante os últimos anos, e por isso eu vou perguntar inicialmente sobre isso, sobre a forma de trabalho na residência, qual é a relação do residente com o trabalho dentro de sua área de formação, como é que ele faz para trabalhar fora da residência, dentro da residência. O residente pode trabalhar, além da residência, ele está trabalhando fora do horário, em outros locais? Júlio, isso é bem claro já nos dias de hoje, porque não existe dedicação exclusiva para o residente. O residente pode, sim, fora da carga horária da residência, fazer o que lhe bem aprouver. Então, não havendo comprometimento da carga horária que é dedicada à residência, a vida individual é indiscutível, né? O que cada indivíduo faz é indiscutível. A residência é um treinamento em serviço, né? Então, assim, o que a gente permite, nós que somos preceptores, eu sei que você é preceptor, eu sou preceptor, e tantos que estão nessa live são preceptores, o que nós fazemos é transmitir conhecimento para o indivíduo para que eles nos sucedam, né? Para que eles continuem um trabalho dentro do que existe de proposta, né? Da nossa proposta. Então, assim, é o ensino na prática clínica. Então, o indivíduo ele vai aprender medicina, não mais em um livro, mas associando um livro ao conhecimento médico. E é interessante dizer que todos que aqui estão, nós sabemos que muitas informações não estão nos livros. Muitas informações estão no lidar, no tocar, na anamnese, no exame físico, no conhecimento e na prática do dia a dia. E nessa hora aí, a tomada de decisão, a supervisão, como é que funciona a responsabilidade médica quando o residente está trabalhando e assumindo, tomando condutas, e seu preceptor, qual é o limite aí de responsabilidade, de autonomia que tem o residente versus o seu preceptor, que pode ou não estar presente, pode ou não estar orientando, como é que se dividem aí as responsabilidades? Veja bem, existe, Júlio, algumas resoluções que falam exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade partilhada.
né? Então, quando existe uma relação de preceptor e residente, isso é documentado em qualquer auto, seja de enfermagem, seja do próprio médico, quando você coloca que está com um residente ao lado ou vice-versa, essa responsabilidade é compartilhada. Então, existe sim responsabilidade legal, existe sim uma responsabilidade ética, né, que é partilhada pelos dois. Um não pode responsabilizar ao outro de qualquer insucesso ou de qualquer sucesso. Os dois compartilham mutuamente da responsabilidade. E uma vez que isso aconteceu, né, e como nós dizemos sempre nas reuniões do Conselho Regional, a maior arma do médico é o prontuário médico. Quanto melhor está registrado qualquer informação, mais protegido está o médico. Então, assim, a qualidade do registro é fundamental. E é importante ressaltar na sua pergunta, Júlio, que eu acho importantíssima, é que existe uma curva de aprendizado que todos nós respeitamos. Nós vivemos uma evolução em uma residência médica que, se habitualmente o indivíduo levaria 20 anos sem uma residência para poder aprender uma regra de conduta, né? Em 2, 3, 4, 5 anos, o indivíduo aprende o que aprenderia em 20, 30 anos. Então, assim, a curva de aprendizado ela é muito acelerada quando o aprendizado ele é supervisionado. E a responsabilidade é da mesma forma, né? O residente não é mais um estudante. Ele já tem um registro e pode ser apenado, sim, caso se verifique algum tipo de irresponsabilidade. Por isso, ele tem também sua responsabilidade de reclamar, cobrar, denunciar e, entre outras, se organizar também, né? Que a Associação de Médicos Residentes aqui na Bahia está vaga, está inativa. A gente não tem, durante muitos anos, teve representantes que conseguiram conquistas, inclusive a organização, né, de entidades como o SEREM, os residentes participaram e hoje estão um pouquinho acéfalos, né, pelo menos na organização principal. Alguma perspectiva? Perspectiva, sim, Júlio. Eu tenho provocado, né, os residentes, né, do meu entorno, os que eu tenho acesso. Assim, não é meu papel, enquanto presidente de comissão estadual, ficar provocando a formação da Associação de Médicos Residentes. Mas eu acho um absurdo o Estado da Bahia não ter uma representatividade em nível nacional, coisa que não é muito comum, né? Mas, assim, nós estamos pela primeira vez vendo pessoas que estão se envolvendo, inclusive existe um residente, o Lohan Passos, que está muito envolvido nisso, que eu acredito que haverá, sim, em bom tempo, algum nome que honre essa cadeira, que eu acho que é mais do que digna, né? O ex-presidente recente da Associação Nacional de Médicos Residentes era daqui da Bahia, mas fazia residência fora. E, assim, a gente tem bons quadros aí, bons residentes, que podem, com certeza, ajudar. Na situação que você citou aí, da responsabilidade compartilhada dentro da residência, mas o recém-formado que sai para trabalhar em um outro local, em uma outra unidade, sozinho, aí não há dúvida, é ele sozinho que é responsável por tudo, né, numa prática individual. Mas muitos trabalham em outros locais, e quem é que pode ajudar, quem tem alguma forma de responsabilidade também sobre o atendimento do paciente, que pode ser aquela pessoa que dá orientações, tira dúvidas, condutas, nas unidades onde o recém-formado for trabalhar? Bem, Júlio, tudo depende muito da estrutura do local de trabalho, né? Mas em todo local existe um responsável. Toda emergência tem um líder. Esse líder, ele partilha de decisões e deve ser consultado sempre que existe qualquer dificuldade, certo? A situação é diferente. Quando eu tenho uma responsabilidade compartilhada no âmbito do ensino em serviço, que é o que se propõe a residência, nós estamos falando de ensino em serviço. O indivíduo está aprendendo, tendo aprendizado no serviço com alguém ao lado, um mestre ao lado,
que permite que ele tenha o conhecimento da prática clínica, né? Que é uma pessoa que quer doar o conhecimento, né? Para isso ele é um preceptor, por isso ele está dentro de uma residência médica. Agora, se você está em um estado de uma emergência, toda emergência tem um líder, tem um responsável, entendeu? Se falta alguma coisa, é papel do médico fazer a denúncia, sim. Ele deve informar, buscar pelas informações adequadas, entendeu? Buscar a solução. E se a solução não chega e você é conivente com a situação, você poderá ser culpado, sim, em um eventual processo ético profissional. Então, o fato de estar trabalhando em condições inadequadas, e se você não denuncia isto, te torna um conivente com a situação. Doutor Jedson, isso é muito comum no Estado, aí não importa. Doutor Jedson, lá no hospital fulano de tal, tem problemas. Tem que haver a denúncia. Todo órgão de defesa profissional está à disposição para isso. Dou essa garantia. Né? Nossos colégios dos sindicatos estão disponíveis para isso. Mas o CREMEB ele só age quando é provocado. Ele não tem autonomia, entendeu? Ele também não tem conhecimento sobre tudo. Havendo uma denúncia, havendo um indício, irá ser feita a fiscalização. E digo a vocês que tem faltado perna e braço para tantas fiscalizações ultimamente. Mas é importante dizer que é necessário que exista o processo da denúncia em situações que estejam inadequadas. A pessoa a quem reclamar, né, além do coordenador do serviço, e que é quem tem responsabilidade direta com o CREMEB, é o diretor técnico. Perfeito. Então, procure sempre saber quem é o diretor técnico de sua unidade. Às vezes, os nomes variam, às vezes chamam de coordenador, diretor clínico, diretor geral, diretor médico, mas o diretor técnico é aquele que está registrado no CREMEB e tem responsabilidade sobre a qualidade, né, da assistência e das condições de trabalho para quem lá estiver trabalhando. Então, essa é a pessoa que quando você for trabalhar em um lugar, você é recém-formado, procure saber quem é o diretor técnico daquela unidade. Porque se não tiver um médico ali responsável, está errado, mas não tendo, o CREMEB eventualmente tem mais dificuldade de cobrar uma adequação daquela unidade. O diretor técnico não pode tudo, mas ele, pelo menos, ele vai ter que fazer o possível e demonstrar ele para melhorar as condições de trabalho. Júlio, e aí eu faço um comentário dentro de sua fala. Eu tenho muitos amigos que são diretores técnicos e está revertido desse manto, hoje é mais um peso do que um benefício, porque, sinceramente, são muitas as responsabilidades do diretor técnico. O diretor técnico ele tem que estar pronto para resolver as situações e as demandas, e as legislações elas são claras, e agora, durante a pandemia, a obrigatoriedade de equipamentos, entendeu? De todo o material de proteção individual, de toda estrutura e entorno de segurança, são fundamentais para que esses indivíduos eles estejam amparados. Mas, para isso, como já disse, tem que se exigir, tem que se pedir, tem que se colocar, porque a legislação ela está vigente. Então, o coordenador, a gente sabe de muitas dificuldades que existe, o CREMEB leva isso em conta quando vai avaliar, mas é a responsabilidade dele garantir aí, lutar para que tenha condições de trabalho, proteção, EPIs, rotinas estabelecidas, que muitas vezes são muitas responsabilidades, é verdade. Então, é importante também o recém-formado saber que quando ele for chamado para eventualmente ser o diretor técnico, ele sabe que ele precisa se preparar. E aqui no CREMEB tem cursos, seminários eventuais e também cobrar, não é? Eventualmente aqui no CREMEB, auxílio ao sindicato, nós estamos à disposição para fazer isso. Eventualmente a gente aceita, se for uma coisa pública, denúncias sigilosas, se não for possível, a pessoa faça encaminhe de forma, através de outros representantes de sindicato, podemos aí fazer a fiscalização e tentar encontrar provas aí. Aqui alguém pergunta sobre os médicos residentes que estão sendo prejudicados. Por que em residência nesse momento não está sendo pensado
nem um pouco na gente, enquanto ensino, serviço médico. E aí pergunta, podemos paralisar por 4 meses? Período aí que eles estão... Eu não entendi direito aqui, mas é o período que eles estão aí perdendo, né, na sua formação por conta aí do ajuste do serviço. Qual é essa perspectiva, Jadson? Veja bem, Júlio, eu estive na semana passada em reunião na Comissão Nacional de Residência Médica e a grande discussão é essa. Nesse momento, está existindo um grande prejuízo dos pacientes que muitos deles precisam realizar suas cirurgias, e ressaltamos os pacientes oncológicos, os pacientes com doenças crônicas, né, que, se porventura agudizarem, terão que ser abordados em caráter de urgência, né? E, por outro lado, os hospitais, eles estão abarrotados. Neste momento, a Bahia está vivendo situação própria, como outros estados já viveram, e a questão da residência, ela tem sido prejudicada. Isso é real, isso é notório e é verdadeiro, certo? Existem várias alternativas. Nós discutimos semana passada, junto ao Brasil, várias alternativas. Mas a verdade é a seguinte: quando nós passamos a ouvir os Brasis que existem dentro do Brasil, existem serviços que continuam funcionando e funcionando bem. Existem serviços e programas que estão parados. Esse é um problema. O remédio será igual para todos? A resposta é não. Por conta disso, estamos fazendo uma avaliação. Está sendo feita nesse momento uma avaliação em todo o Brasil, com questionários junto às coordenações de residência médica, para que cada uma produza as informações referentes aos seus serviços. Esses questionários estão correndo, alguns estados já estão mais avançados que outros. Nós estamos bem, estamos respondendo dentro da Bahia numa velocidade que é própria, e que, a partir desse diagnóstico, os tratamentos eles serão viabilizados. Discutimos a possibilidade de não ter prova esse ano. É uma possibilidade. Se chegarmos à conclusão de que o prejuízo foi muito grande e que haverá necessidade de repor todo ano, será reposto sem problema algum. Mas, de fato, esse é o remédio necessário? Bom, e uma paralisação do residente por 4 meses resolveria o quê? Eu não sei. Não tenho essa resposta para te dar. O que eu posso dizer é que eu sou responsável por uma residência médica, eu sou supervisor. E eu, diuturnamente, tenho buscado alternativas para que os meus residentes não estejam em prejuízos. E aí podem perguntar aos meus residentes: Jedson é um chato? É. Jedson, ele está correndo atrás o tempo todo? Está. E como eu, certamente muitos supervisores. Mas as situações nas quais nós não podemos solucionar, infelizmente, o diagnóstico ele será em breve. São muito particulares aí as situações, então isso é importante aí cada um ter sua representação, seu local de residência e buscar, né, a Serem, eventualmente, quando não resolver com a Coreme, né, no seu hospital de ensino. Então, precisa as pessoas se mobilizar também e ajudar a construir essa resposta aí. Não vai ser uma mesma para todo mundo. Nesse momento, é importante dizer que a única pessoa que tem o conhecimento do que vai acontecer é o Supremo Criador. Porque nós aqui na Terra não sabemos o que será o dia de amanhã. E não sabemos absolutamente nada de quais serão as condutas a serem tomadas. O que nós temos é muita boa vontade por parte das equipes diversas, principalmente por parte dos residentes, que têm sido espetaculares nesse momento. Você é o coordenador de uma residência de anestesia, e aí a gente tem uma forma aí de treinamento que não necessariamente é atendimento prático. As simulações, como é que é a importância dessa simulação? Cursos formais para a pessoa começar a trabalhar, além de aprendizado, serve de alguma garantia a pessoa ter aquele certificado ali de que fez um curso formal de atendimento à parada cardiorrespiratória, a CLS, BLS, a PLS. Qual a importância disso, além da formação, que a gente sabe que são cursos que acabam
formando bem, e a diferença daquele que vai trabalhando, ganhando prática, sem uma formalização. Veja bem, Júlio, a simulação no mundo, ela é uma realidade, né? Nós vivemos na prática da formação uma mudança atual que os estudantes, os indivíduos que estão aprendendo, eles devem primeiro fazer um treinamento de simulação, ou seja, em um simulador, de preferência um simulador realístico. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso de simulação realística, e olha que eu sou uma pessoa extremamente calma e conseguiram me deixar com adrenalina em nível elevado, né? Então, a simulação realística é algo espetacular. O que acontece? Todos os cursos que promovem a formação de um pensamento em protocolos, de um pensamento em guidelines, eles, um termo que eu uso e que muitas pessoas usam, medularizam condutas. Você não precisa pensar para poder fazer o que já está determinado na literatura. Então, assim, saber o que fazer na hora da complicação, fazer o que saber diante de um paciente que tem um determinado processo a ser conduzido é fundamental. Então, a TLS, a CLS, PAUS, ALSO, seja o que for, todos eles são muito bons, né? Eu ressalto mais uma vez, Júlio, que a Comissão Estadual de Residência Médica, em parceria com a Associação Baiana de Medicina, em parceria com o Ministério da Educação, está disponibilizando para todos os médicos residentes do estado da Bahia um curso de biossegurança em manejo da Covid. Lá você aprende o uso de EPI, colocar, retirar, manejar, aprende a fazer manejo de via aérea durante o curso, com videolaringoscópio, com laringoscópio normal, com os outros dispositivos possíveis que você pode ter, o que é fundamental. Aprende a manejar um ventilador para parâmetro inicial de um paciente. Então, eu faço o que com o ventilador a partir do momento que o paciente está entubado? E observem que a intubação do paciente COVID é diferente e bem diferente da intubação habitual. Porque esse treinamento, Júlio, ele é divisor de águas para evitar a contaminação. Então, assim, eu digo mais uma vez, qualquer indivíduo que procure o INAS hoje e liga, eu sou residente e quero fazer o curso de biossegurança para a Covid-19, que tem tudo isso que eu falei. Manejo de EPIs, intubação, ventilação mecânica, entre outras coisas. Esse indivíduo terá acesso a esse curso de forma gratuita, sem absolutamente nenhum custo, bem como qualquer preceptor. Com certeza vai ter mais a formação melhor, formação organizada e rápida, né? Como você falou, em temas específicos, e vai sair dali com mais segurança, inclusive por estar ali com um certificado que fez um curso. Ele vai se apresentar para um local de trabalho muito diferente, né? Ele está mostrando, olha, eu já fiz aqui esse curso. É uma forma da pessoa, um currículo, né, que está na mão dele, ele se apresentando. Não é, aqui pergunta se esse curso é só para residentes ou recém-formados também. Não, o curso é para todas as pessoas, mas a gratuidade é para todos os residentes e preceptores, porque como o recurso ele é oriundo do Ministério da Educação, da SEREM, né, no caso, o Ministério da Educação, ele tem que ter um projeto, e o projeto é atingir uma camada. Mas, por exemplo, se eu que não sou residente e não sou preceptor quiser fazer, eu posso fazer também, com um custo que eu não me lembro bem agora se são R$300 ou algo assim, é algo bem, bem básico mesmo, né? Nada de especial, não. De qualquer forma, é isso aí, o trabalho do residente, né? O residente está lá trabalhando uma carga horária alta, ganhando uma bolsa muito pequenininha e pelo menos um reconhecimento aí. Os residentes estão lá se dedicando aí nesse momento. Você falou aí de procedimentos, né, treinamento, simulações, que a gente sabe que também existem outras áreas, né, na clínica, né, em psiquiatria. Existem outras formas de simulação também, que não só na realização de procedimentos. Então, qualquer residência pode estar fazendo essa substituição da atividade prática
por essas atividades de simulação, atividade, eu sou professor da Baiana, fizemos lá atividade de simulação de como dar notícia ruim ao paciente. Então, tudo isso é possível de ser feito e aí precisa realmente de criatividade para tentar aproveitar esses momentos. Mas, como você disse, cada local é diferente. Voltando aí para os procedimentos especificamente. Procedimentos complexos, assim, o residente vai ter, o recém-formado, muitas vezes vai estar aí no enfrentamento à Covid e fazer procedimentos de risco, né, de urgentes, emergenciais. Por exemplo, aí você citou aí a intubação. O que é que você teria a dizer para quem não fez esse curso aí de manejo de biossegurança e de intubação? Como é que a pessoa que não está fazendo residência, ainda não fez o curso, pode se informar? Onde é que você diria que ele conseguiria essa informação, esses cuidados especiais que ele deveria ter? Olha, em todo o Brasil, vários hospitais, vários serviços, entidades estão se disponibilizando para treinar nesse particular, porque toda abordagem do paciente que possua esse vírus, ela tem que ser especial, né? Os cuidados eles têm que ser especial. E numa pandemia, é muito importante você não perder uma peça fundamental para o gerenciamento da pandemia, que é o profissional de saúde. Não só os médicos, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. E você veja que os técnicos de enfermagem têm sido muito apenados nesse particular, porque tem sido um quantitativo imenso de técnicos acometidos e que tem evoluído desfavoravelmente com a Covid-19. Então, é importante que a gente ressalte que esses cuidados são fundamentais. Para um recém-formado, assim, se você entrar no YouTube, na internet, em qualquer mídia social, existem vários vídeos mostrando os cuidados que devem ter. Por exemplo, eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que é o Hospital Santa Isabel, tem um vídeo muito bom, sobre como entubar um paciente Covid. E em 7 minutos você vê e, obviamente, vai ter uma noção de que você não pode deixar uma solução de continuidade, você não pode ventilar esse indivíduo para que não se formem aerossóis. Esse tubo ele tem que estar clampeado ou fechado de alguma forma. Existem várias formas de fazer. De alguma forma ele tem que estar fechado. No momento que é conectado ao respirador, deve existir, de preferência, um capnógrafo ou uma curva no ventilador que identifique o posicionamento adequado da cânula na traqueia, certo? Se puder, se for possível, não usar estetoscópios para diminuir a contaminação de um paciente para outro, ou mesmo para os médicos e os profissionais de saúde, melhor não utilizar, porque, de fato, cada vez mais estamos preocupados como podemos diminuir esta disseminação, já que é um vírus que tem uma capacidade de contaminação espetacular, né? Nunca se viu nada igual. E aí eu coloco que tudo que a gente faz é o que a gente pode fazer. Você veja que todos os procedimentos que eu tenho feito ultimamente, e não tem sido poucos, todos os meus pacientes eu considero como portadores da Covid, porque nós não sabemos mais quem está contaminado ou quem não está contaminado, quem já é soro positivo ou não, né? Ou seja, quem já está positivado e curado, etc e tal. Então, assim, todos são difíceis, todos são considerados como potencialmente portadores do vírus. Então, a gente se vê em situações que não é simples entubar um paciente com o manejo adequado para a Covid. Não é simples. Eu falo com 25 anos de experiência, que é o tempo que eu tenho de formação, na área de anestesiologia, praticamente em todo esse tempo, e tem sido uma experiência espetacular conviver com tudo isso, porque a gente vê o quanto nós somos frágeis e quanto nossa formação precisa melhorar todos os dias.
Intubação com sequência rápida aí, que é recomendada, assim, não vamos entrar no detalhe, não é, da forma, você citou aí o exemplo do vídeo aí do Santa Isabel, tem outros locais que também têm vídeos disponíveis com esses cuidados, mas assim, o uso de relaxante muscular, que é uma coisa que para intubação com sequência rápida, muitas vezes o residente tem medo de fazer. O que é que você diria aí nesse momento? Perca o medo, é o que eu diria. Existem duas opções de você fazer a Exatamente. sequência. A sequência rápida é uma. Vocês viram que a história da sequência rápida ela começou na época de Pearl Harbor, quando havia o lançamento de uma droga que era o tiopental. E nesse período começou-se a conhecer as situações nas quais os indivíduos com o estômago cheio apresentavam a maior risco de aspiração durante a intubação. E assim, eu, aos 25 anos de vida, já vi várias situações. E prometo a vocês uma coisa, que não é agradável um paciente aspirar durante a intubação. E normalmente a evolução ela não é favorável. E muitas vezes um problema que é resolvido, que pode ser resolvido com um procedimento diagnóstico cirúrgico, pode ocasionar em uma situação de morte. Então, assim, desde essa época, a técnica de sequência rápida constitui-se basicamente de você usar uma droga hipnótica, que pode ser qualquer uma e tem que ser voltada para a condição clínica do paciente. A mais usada é o Propofol, mas em pacientes instáveis, o Propofol não é uma boa opção. Em pacientes instáveis, a melhor opção é o etomidato ou ketamina, que são drogas que mantêm a estabilidade hemodinâmica, que você pode usar na dose de 1 miligrama por quilo, entendeu? Sem problema algum. E, seguida esse hipnótico, você vai fazer uma droga que é um relaxante muscular. E aí existem duas opções. Ou você usar uma droga de ação ultra curta, ao exemplo da succinilcolina, conhecido como Kelicin, nome comercial mais comum, mas a droga é a succinilcolina, que você vai fazer também 1 miligrama por quilo. A ampola tem 100 miligramas, você dilui para 10 e faz pelo peso do paciente, 60 quilos, 6 ml, 70 quilos, 7 ml, 50 quilos, 5 ml, certo? E uma vez que o paciente foi induzido com o hipnótico, ou seja, perdeu a consciência, você faz o relaxante muscular, certo? Você, após a efetividade do relaxante muscular, que isso são segundos, mais ou menos em 30 segundos você já tem alguma efetividade, você pode proceder com a intubação. Óbvio que a succinilcolina é uma opção de uma droga ultra curta que com 3 a 5 minutos perderá o seu efeito, o paciente voltará a respirar, e no caso da COVID é algo bem interessante porque você não vai ter a necessidade de ventilar esse paciente, ele voltará à respiração espontânea por si só. A outra opção são os relaxantes despolarizantes, que tem duas grandes linhas e duas grandes drogas expostas em nosso meio. Uma delas é o rocurone e a outra é a cisatracúrio. Ambas são excelentes, mas a droga mais usada no mundo como relaxante muscular é o rocurônio. Então, você pode usar o rocurônio de 0,4 até 0,9 miligrama por quilo, ou seja, até 1 miligrama por quilo. Agora, uma vez feito o rocurônio, esse paciente não vai voltar a ventilar. Ele tem que ser entubado ou ventilado de alguma forma, certo? Então, assim, a gente recomenda mais a succinilcolina para os pacientes do que o rocurônio para os indivíduos que não têm muita experiência, porque a succinilcolina é uma droga autolimitada. Ela, por si só, ela tem um efeito, de fato, muito curto. Por conseguinte, existem detalhes no uso da succinilcolina que são importantes. No paciente acamado, o mecanismo de ação da succinilcolina ele é interessante porque ela age em receptores nicotínicos da placa motora. Então, no momento que ele age nesse receptor nicotínico da placa motora, ele permite a abertura de um receptor que é despolarizante. Tanto é que ele é chamado de relaxante muscular despolarizante, que promove a despolarização da célula muscular. Então, em um indivíduo acamado que tenha uma grande quantidade de receptores extrajuncionais, que todo acamado acaba desenvolvendo uma maior quantidade de receptores fora da junção neuromuscular,
esse indivíduo, no momento que usa a succinilcolina, ele pode ter um grande afluxo de potássio e é descrito. Eu nunca vi na vida, em 25 anos nunca vi. Eu uso bastante succinilcolina, mas é descrito, né? E indivíduos acamados, indivíduos que estejam há mais de 3 meses em uma situação de imobilidade, entendeu? São indivíduos que podem ter o risco de parada cardíaca, mas eu nunca vi, não conheço nenhuma situação disso ter acontecido, mas é descrito, é importante ressaltar. Não vai esgotar aqui o assunto, mas é importante a pessoa ter aí a familiaridade, ver o que é que tem disponível em seu local de trabalho, para na hora de precisar, saber o que está usando, né? Treinar e aí assistir às particularidades na Covid e ver o que tem disponível, perder esse medo que você citou de usar o relaxante muscular, que é essencial, e os residentes, os recém-formados, muitas vezes têm medo de usar. Na falha da intubação, você citou aí a possibilidade de precisar de ventilar de alguma forma, até pelo menos o relaxante muscular passar o efeito, e aí vem a alternativa de ventilar com máscara e a alternativa de ventilar com máscara laríngea. O que é que você teria a dizer sobre isso? Só para esgotar esse assunto. Amigo Júlio, se eu pudesse dizer alguma coisa a qualquer pessoa, eu falo, não ventile. Seria o ideal, né? Mas é necessário treinamento, entendeu? A máscara laríngea, ela tem sido discutida, muito discutida. Mas qual é o problema da máscara laríngea? É que ela não permite a vedação adequada da estrutura supraglótica para evitar a passagem de aerossóis, né? Uma alternativa normal é excelente, não é que você não conseguiu intubar, passa a máscara laríngea e depois vai se cuidar da intubação com algum colega mais experiente, ou com uma tranquilidade maior, mas nessa situação de Covid a gente deve ter um pouquinho mais de cuidado em utilizar, não é isso? Sim, sim. Pode usar máscara laríngea, ou seja, o paciente que não é Covid pode usar máscara laríngea sem nenhuma dificuldade. Mas em um paciente Covid, uma vez usado, você não tem a garantia de que não existe emissão de aerossóis. Então, como uma alternativa de salvamento, como uma situação extra, sim, você pode usar. Você está com os EPIs, você está adequadamente protegido, mas não é uma garantia como é a intubação, que você insufla o CAF, você coloca no circuito interno do respirador, você tem filtros EPAs adequados, ou seja, filtros de barreira que vão evitar essa contaminação. Então, assim, por isso que é importante o treinamento, né? O treinamento para o paciente COVID, ele é necessário, né? Eu, mais uma vez, vou ressaltar. Quem é residente, quem é preceptor, tem essa opção de fazer gratuitamente no INES esse curso, e que eu digo, eu não sou garoto propaganda, não tenho nenhum benefício, eu quero que as pessoas beneficiem na sociedade, eu quero que o paciente com a iatrogenia e evitar uma morte por iatrogenia com o treinamento adequado dos indivíduos. Em relação ao acesso venoso, vou passar aqui para um outro procedimento aí que os com menos experiência podem ter dificuldade aí para realizar. Como fazer isso aí? É um procedimento frequente? Como fazer esse acesso venoso para quem tem menos experiência? O que é que se diria nesse momento que ele vai estar eventualmente na linha de frente? Eventualmente em locais sem todas as condições, sem ultrassom à beira de leito. O que é que você teria a sugerir? Dando uma travada aqui. Nossa, lá. Internet aí em todo o país e fora do país. Está tendo dificuldade. Na retrasada, participei de uma live com um colega dos Estados Unidos e ele também lá tendo dificuldade.
esperar aqui o doutor Jedson ver se ele retorna. Mas doutor Jedson? Jedson? Alô? Bom, teve aí um probleminha, mas assim, nós sabemos, Jedson, quando você estiver podendo Júlio, falar... eu acho que houve uma falha na conexão agora, que eu não ouvi você. Isso, assinou. A gente não viu nada aqui, depois que eu perguntei. Em acesso venoso central, qual é que seria a sua recomendação? A gente não tendo ultrassom disponível, que é recomendável, a gente deve aí tentar evitar, né, para quem não tem muita experiência, quem não tem treinamento, fazer outras formas de acesso. O acesso central pode ser feito por via femoral, por exemplo. Eu estou aqui do Dr. Jedson, se ele estiver ouvindo, depois ele pode entrar em contato. Ele vai tentar entrar aqui em contato novamente. Então, a ultrassonografia, nós sabemos aí, quem tem mais experiência, a ultrassonografia acrescenta pouco, mas para quem não tem, é importante para avaliar a posição dos vasos, ver a perviedade e evitar acidentes de função. Então, uma outra questão que eu ia perguntar a ele, a gente já está aqui com esse reloginho do Instagram contando, é 1 hora de vídeo. A questão de... Alguém pergunta aqui sobre a opinião do Cremeb em relação ao uso de antiparasitários, corticoide, coagulante do tratamento da Covid. A gente não tem essas áreas assim. Os conselhos habitualmente não dão muita opinião em protocolos assistenciais, porque é quase uma obrigação o Conselho Federal, o Conselho Regional dizer que tem que fazer esse é o tratamento, principalmente quando não existe consenso, não existe documentação, não há o tratamento para o Conselho fazer isso. Então, eventualmente, sociedades de classe fazem recomendações de terapia intensiva, de infectologia, e muitas vezes vocês veem até opiniões discordantes. Então, o Conselho não tem como, muitas vezes, emitir opinião, principalmente nessas situações de dúvidas. Não há uma evidência científica clara do benefício dessas intervenções, então o Conselho não emite opinião. Não é? Inclusive, espera que os médicos e os pacientes cheguem, muitas vezes, a discutir, não há uma evidência científica daquela intervenção, e juntos venham optar. Jedson, está de volta? Está ouvindo? Parece que travou aí. Então, a gente queria perguntar, mas aí em relação à ventilação mecânica, que é uma questão, uma responsabilidade médica do fisioterapeuta, e muitos fisioterapeutas têm talvez muito mais experiência na ventilação mecânica, mas pelo menos a estratégia inicial, isso está lá nas prerrogativas da lei do ato médico, é a responsabilidade do médico indicar a forma de ventilar o paciente, e posteriormente o médico menos experiente, claro que vai ali aprendendo, discutindo com o fisioterapeuta, mas tomando as decisões, precisa se habilitar para não deixar exclusivamente na mão do fisioterapeuta. O responsável é ele, e eu estou aqui adiantando, doutor Jefferson, falando sobre a responsabilidade da ventilação. Caiu de conexão, né? Desculpem a todos, mas foi alguma coisa com a internet que estava tentando entrar, mas não consegui. Espero que você não tenha sentido muito minha falta. Com certeza, estou aqui tentando levar adiante e tentando responder algumas perguntas que surgiram aqui. Mas, assim, a dificuldade na ventilação, o que você teria a dizer aí? Essa responsabilidade junto com o fisioterapeuta. Eu já fiz aqui uma introdução. Como é que você vê aí essa eventual discordância de conduta com o fisioterapeuta e o médico? Como é que você... Júlio, a ventilação mecânica é um ato médico, né? As condutas na ventilação mecânica são um ato médico. Então, é a responsabilidade do médico realizar o processo de ventilação mecânica. Obviamente que os colegas, os amigos da fisioterapia são muito bem-vindos, conhecem bastante, podem contribuir,
mas as consequências das atitudes e dos insucessos serão médicas, porque será o insucesso do paciente. Então, assim, espero que doravante as pessoas pensem muito nisso e se dediquem mais a estudar isso, porque a pandemia trouxe exatamente essa necessidade. Porque nem sempre a gente vai ter o fisioterapeuta disponível para data, hora e momento adequados. Então, assim, quando faltar, você tem que dominar esse conhecimento. E é um conhecimento que eu bato mais uma vez na tecla. É necessário, é um ato médico, é do conhecimento da atividade médica, e é necessário que o médico domine esse conhecimento de alguma forma. Então, quem se presta a trabalhar na emergência, em uma unidade de terapia intensiva, tem que saber entubar um paciente, tem que colocar um paciente em parâmetros básicos de ventilação mecânica. Entendeu? Tem de entender sobre desmame, tem que saber de modalidades ventilatórias. Isso que você É o está mínimo. falando resolve 99% dos pacientes conseguem ser ventilados nessa forma inicial, Sim, pelo menos inicialmente, né? sim, sim. Então, esse básico precisa saber, claro, em unidade de terapia intensiva, pacientes mais complexos, aí realmente, aí entra a expertise de colegas com muito tempo de experiência, fisioterapeutas com muitos anos, então isso pode fazer a diferença, mas o inicial é responsabilidade do colega aí, como também a responsabilidade, aqui estou colocando outra situação, a comunicação com familiares. Muitas vezes esse é um momento, né, de isolamento, a família e o paciente ficam separados muitas vezes, em muitas situações. Como é que é essa relação aí para a gente já começar a finalizar? E você já pode fazer sua mensagem aí sobre essa relação do estresse nesse momento de crise do residente com pouca experiência e o familiar, paciente, notícias ruins. Faça aí suas considerações. Bem, Júlio, tudo na vida necessita de treinamento, né? Ninguém nasce sabendo de tudo. Inclusive, saber dar uma notícia ruim. Existem cursos só sobre isso, né? O indivíduo aprende a dar uma notícia ruim. Mas nem sempre nós temos a oportunidade de submeter o conhecimento, todo o conhecimento disponível. Apesar de disponível, ele não está ao acesso de todos. Enfim, primeiro ponto a colocar é o seguinte: respeite a dor alheia, antes de tudo. Nós tratamos os pacientes como aquela vesícula, aquele atropelamento, aquela queimadura, né? Não é para tratar assim. É doutor Júlio, é seu Júlio, é senhor Gedson, entendeu? Que é um pai de família, que tem filhos, que tem pais, e ele precisa ser respeitado de forma autônoma, né? Como um ser humano. Começando assim, 90% dos problemas estão resolvidos. Mas existe um próximo ponto, que é o ponto do respeitar o que o outro tem para dizer. Então, o médico, ele tem que ouvir bastante, né? E dizer tudo o que ele precisa dizer da melhor forma e da forma mais suave possível. Olha, alguns não acreditam nisso, mas nós somos muito respeitados. Muitos respeitados mesmo. Então, assim, se perguntar se você respeita um bombeiro, um padre, um pastor, um médico, as pessoas vão dizer que isso que eu estou falando já é fruto de pesquisa. São instituições, entidades que a população como um todo respeita. Então, a palavra de um indivíduo que você respeita, independente de qualquer que seja a profissão, ela vale muito. E nós temos um poder de persuasão muito grande. Então, no momento que nós damos uma informação, por pior que ela seja, ela é respeitada, né? Mas para isso, para se ter respeito, tem que se dar ao respeito. Você tem que saber o nome da pessoa, você tem que entender que ali existe uma família, você tem que entender que aquela família tem sua história e suas dores, e não cabe a você fazer juízo de nada. Quem quer ser juiz, faz o curso de Direito, segue a carreira de magistratura.
quem quer dar informação, quem quer servir, que o papel do médico é um papel, antes de tudo, de acolher, ajudar e servir. Esse tem que ouvir bastante para que aquele momento de dor não se transforme num trauma, porque a dor de uma separação já é muito custosa. Eu diria que, assim, como você falou muito aí da responsabilidade, da credibilidade que nós temos, eventualmente a gente não vai conseguir estar próximo da família em momentos de crise, né? Mas pelo menos uma palavra. Hoje a gente, com telemedicina, a possibilidade de você dar um telefonema, você fazer uma videoconferência com alguém da família dentro do hospital, que você está lá dentro isolado, não pode sair, mas o médico não pode terceirizar isso, essa relação. Então, eu acho que é importante, se ele não puder estar presente, ele fale à distância, ele faça uma ligação, faça uma conferência, mas não deixe de fazer esse contato pelo que instrumento for, ele não deixe de estar próximo aí, o mais próximo possível do paciente e seus familiares. Eu dou aqui minha boa noite e deixo o Dr. Jetson aí encerrar esse finalzinho aí de tempo que a gente tem no Instagram. Mais 2 minutos, Jetson. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. Eu tenho tido uma experiência muito boa na atividade conselhar, eu tenho aprendido muito, né? E tem sido um aprendizado engrandecedor, né? E digo a todos que tiverem experiência de ter uma atividade conselhar um dia, eu acho que é válido. É um sacrifício imenso, imenso, mas muito, muito válido. Para todos os residentes, para todos os indivíduos que estão na linha de frente, tenham fé. Tenham fé porque, independente do seu credo, você tem que acreditar que você abraçou essa profissão porque você quis servir e quer, antes de tudo, beneficiar as pessoas. Então, vamos acreditar, né? Eu tenho estado na linha de frente também, vendo alguns casos muito graves, sentido com histórias tristes, né? Tristes, muito tristes, mas dou os parabéns a todos os profissionais de saúde, a todos que estão na linha de frente. Parabéns a todos. Eu desejo que vocês sejam muito felizes, meus queridos, porque não é para todos encarar a linha de frente, não. É para alguns. Parabéns a todos. Nossa missão, né? Muito bem. Obrigado a todos, boa noite. Em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E obrigado a todos aí pelos comentários, elogios. Boa noite.